3 chifres afiados como espadas, uma fortaleza de osso na cabeça. 10 toneladas de pura força. Este é o Triceratops, o gigante do Cretáceo tardio. Nos próximos minutos você vai descobrir como era a anatomia de uma verdadeira máquina de guerra viva. Onde e como ele viveu nos últimos dias do Cretáceo. O que comia e como lutava dentro da própria manada. O duelo brutal contra o Tyrannosaurus Rex, que os fósseis ainda contam. E as grandes descobertas que colocaram esse ícone nos museus do mundo. Fique até o final, porque hoje você vai ver o Triceratops como nunca viu. Começamos agora. Imagine um mundo há 68 milhões de anos, onde o céu é cortado pelo rugido de vulcões distantes e o chão treme sob os pés de gigantes. Entre todos os dinossauros que já pisaram na Terra, poucos são tão reconhecíveis quanto aquele que parece carregar um escudo vivo na cabeça. 3 chifres ameaçadores. Um bico afiado como o de uma arara. Gigante. E uma enorme gola óssea que se projeta como uma coroa de osso. Estamos falando do Triceratops, o rosto com 3 chifres. Um dos últimos grandes dinossauros a caminhar pelo planeta antes do impacto que mudou tudo. Ele não era o maior de todos, mas certamente era um dos mais impressionantes. Um tanque vivo de 4 patas que combinava força bruta com uma aparência que assustava até os predadores mais temidos da época. Durante muito tempo, o Triceratops foi visto apenas como um animal defensivo. Um herbívoro que usava seus chifres para se proteger do temido Tyrannosaurus Rex. Hoje sabemos que sua história é bem mais complexa. Ele era parte de uma família de dinossauros, com chifres, que dominou o final da era dos dinossauros. Um verdadeiro sucesso evolutivo que só terminou com o fim do próprio mundo Cretáceo. Vamos viajar juntos até o Cretáceo superior da América do Norte para conhecer de perto esse ícone dos dinossauros. O tamanho e porte. O tanque, em números. Vamos começar pelo básico, que não é nada básico coisa nenhuma. O comprimento total. O maior indivíduo completo já montado. O espécime Kelsey, no Museu de Houston. Mede 9,1 metros do bico até a ponta da cauda. Mas temos vértebras caudais isoladas e fêmures que sugerem indivíduos maiores que 9 e 10 metros. A altura de um indivíduo parado normalmente. A parte mais alta do folho fica entre 3,2 e 3,6 metros do chão, mais alto que um ônibus de 2 andares. Se ele erguer a cabeça no máximo, o topo do folho chega a quase 4 metros. Peso: esquece aqueles 5 a 6 toneladas de livro antigo. 12 toneladas e meia de carne, osso e músculo, andando sobre 4 pernas. Isso é o peso de 2 elefantes africanos machos adultos empilhados. A largura nos ombros. A distância entre as escápulas externas é de 2,4 a 2,8 metros. Mais largo que uma picape grande. Na região do quadril, com as lâminas ilíacas viradas para fora. Chega fácil a 3,2 menos 3,4 metros. Ele não passava entre árvores próximas, sem derrubar tudo. Volume do tronco. Estimativa por reconstrução. 3D de tomografias dá cerca de 9 a 11 metros cúbicos de volume corporal. Isso é o tamanho de uma piscina pequena cheia de músculo. Pegadas.
As melhores preservadas no Texas e no Colorado mostram impressões dianteiras de 90 centímetros a 1,1 metro de diâmetro e traseiras de 80 a 95 centímetros. Cada passo de um adulto cobre de 2 a 2,5 metros. Quando investia, o comprimento do passo saltava para quase 5 metros. Ele literalmente galopava em curta distância. O centro de gravidade fica a apenas 1,4 a 1,5 metro do chão, logo à frente do ombro. Isso é mais baixo que um rinoceronte moderno. O bicho era praticamente impossível de tombar, mesmo levando o impacto lateral de outro macho ou de um T-Rex. O crânio, a obra-prima. O maior crânio de qualquer animal terrestre que já andou no planeta. O recordista atual é o espécime Don Cope, apelidado Homer, medido em 2017. 3,1 metros da ponta do bico até a borda posterior do folho. 3 metros e 10 centímetros de osso maciço. Pesa, em vida com músculos e queratina, perto de 2,5 toneladas. O folho é formado por 3 ossos parietais fundidos no meio e escamosais nas laterais. A barra parietal mediana chega a ter 18 centímetros de espessura. Emalganzaidossos. É mais grosso que capacete de tanque. As fenestras parietais são assimétricas na maioria dos indivíduos. A esquerda costuma ser maior que a direita em 70% dos crânios. Isso não é defeito, é variação normal. Cada finestra economiza entre 40 e 60 kg de osso. A borda do folho tem uma fileira de epoxiptais, ossos dérmicos fundidos à margem. Contamos até 22 de cada lado, em espécimes perfeitos. Alguns têm 45 centímetros de comprimento e terminam em ponta de lança. Quando o animal estava vivo, cada epoxipital era revestido por uma bainha de queratina ainda mais longa e afiada. Parecia uma coroa de lâminas de barbear. A superfície do folho é um mapa de guerra. Sulcos vasculares do tamanho de cano de encanar água. Calos de fratura sobrepostos. Buracos perfeitamente circulares de 8 a 14 centímetros de diâmetro, pontas de chifre de outro, Triceratops, que atravessaram o osso e saíram do outro lado. Um crânio famoso, no Museu de Denver, tem 3 buracos desse tipo alinhados. O animal levou 3 chifradas na cabeça e sobreviveu anos depois, porque o osso cresceu em volta como calo de soldador. Os chifres e o bico. Os chifres supraorbitais nascem de bosses ósseos que ocupam quase toda a órbita. A base tem diâmetro médio de 28 a 35 centímetros. O núcleo ósseo interno é tão denso que, quando cerrado, no laboratório, solta faíscas na serra diamantada. A queratina externa, hoje perdida, adicionava de 25 a 50 centímetros extras e terminava em ponta tão afiada que corta a luva de borracha só encostando. Em adultos muito velhos, os chifres estão completamente desgastados na face ventral. Prova de que eles abaixavam a cabeça e empurravam o chão ou outros machos por horas. O chifre nasal é completamente diferente. Triangular, achatado lateralmente, com bordas cortantes como faca. Em alguns indivíduos está gasto de um lado só. Eles esfregavam a cara em troncos ou rochas para deixar cheiro, exatamente como rinocerontes fazem hoje. O bico é uma guilhotina viva. O osso rostral na ponta da primáxila é afiado como navalha. A predentária da mandíbula encaixa por baixo com folga de menos de 2 milímetros. Atrás do bico começam as baterias, dentárias até 960 dentes no total. Pescoço, ombros e membros anteriores. O pescoço tem apenas 8 vértebras cervicais, mas as 3 primeiras estão fundidas num bloco único chamado cincervical que pesa, sozinho,
mais de 300 kg. Acima dele, ainda existe uma placa óssea extra, o epicervical, que forma uma espécie de segundo minifolho. Atrás da cabeça, proteção extra contra a mordida lateral de Rex. A escápula coracoide é uma peça única de quase 1,7 metro de altura. A crista do acrômio tem 20 centímetros de espessura. É onde se prendiam os músculos que levantavam a cabeça depois de uma investida. O húmero é mais largo que alto, com deltopectoral crest tão grande que ocupa 60% do comprimento do osso. Rádio e ulna são travados em pronação permanente. A mão não girava. Só socava o chão como pilar. Os dedos 4 e 5 são vestigiais. Os dedos, e 2 e 3, carregam cascos largos de 30 a 40 centímetros de diâmetro cada. Cada pata dianteira suportava permanentemente 4 a 6 toneladas sem dobrar. Tronco, pelvis e membros posteriores. A caixa torácica é larga como caminhão. Costelas cervicais e dorsais anteriores têm até 2 metros de comprimento. A coluna dorsal tem espinhas neurais, altas que serviam de origem para ligamentos nucal que ajudavam a segurar a cabeça. A pelvis é um monstro. O ilho tem lâmina pré-acetabular, projetada quase horizontalmente para fora. Aumenta em 40% a área de origem do músculo. O pubis é um toco virado para trás clássico ornithiano, mas o isquio é uma barra maciça de 1,2 metro que servia de alavanca para o flexor caudal. O fêmur tem cabeça medial, deslocada e quarto trocânter do tamanho de um prato, o músculo caudofemoralis longas, o principal motor da retratação da perna. Tinha inserção capaz de gerar força de 15 a 20 toneladas em arrancada. A tíbia é mais longa que o fêmur. As pernas traseiras eram ligeiramente mais compridas, jogando o centro de gravidade para frente do quadril, exatamente onde ficava a cabeça pesada. Cauda e suspensão. A cauda tem 45 a 52 vértebras, mas é curta e grossa. A partir da sexta e oitava caudal, começam os tendões ossificados, com feixes de até 1,4 metro de comprimento e 2 centímetros de espessura, que correm em padrão cruzado sobre as espinhas neurais e chevras. Em adultos velhos, esses tendões viram verdadeiras varas de osso, formando um reticulado que trava o dorso inteiro como viga de ponte suspensa. Sem isso, o animal literalmente desabava para frente. A cabeça sozinha já pesa mais que um carro. Pele, armadura e cicatrizes. Impressões de pele de Wyoming e Alberta mostram um mosaico de escamas, hexagonais de 5 mm até 25 cm de diâmetro. Nas costas e flancos existiam rosetas de tubérculos cônicos com até 15 centímetros de altura e base ossificadas, placas dérmicas verdadeiras. Na região do quadril encontramos escamas ainda maiores, quase osteodermas como de anquilossauro, mas mais espaçadas. Crânios e folhos mostram cicatrizes de mordida de tiranossauros em 7 a 10% dos indivíduos adultos. Um espécime famoso, o Irex, tem marca perfeita de dente canino de Rex, que atravessou o jugal e rachou o folho. O osso cresce 8 centímetros mais grosso em volta da lesão. Outro, no Museu de Los Angeles, tem um epoccipital completamente cortado ao meio por mordida e regenerado torto. Eles sobreviviam e voltavam mais fortes. O comportamento social, a vida em rebanho. Cemitérios de ossos como o Rio da Megabonebed
Em Montana tem mais de 200 indivíduos misturados, filhotes de 2 metros, juvenis do 5 a 6 metros, e adultos, de 9 a 10 metros, mortos no mesmo lugar. Isso só acontece com animais que viviam em grandes grupos o ano inteiro. Pegadas preservadas no Colorado mostram trilhas de 22 indivíduos, caminhando na mesma direção. Pegadas de filhotes no centro, adultos nas laterais e atrás. Formação em V, ou semicírculo defensivo. Crânios de subadultos têm chifres virados para frente e folhos ainda em crescimento. Adultos velhos têm chifres gastos até a metade, cheios de buracos de combate e bases dos chifres engrossadas como calos de lutador. Mais de 40% dos crânios adultos têm fraturas típicas de hornlocking, travamento lateral de chifres, seguido de empurrão com força de 15 a 20 toneladas, até um ceder. Costelas quebradas em V são comuns. Impacto lateral de outro folho. Dimorfismo sexual provável. Uma morfologia com chifres longos e folho largo machos e outra com chifres curtos e folho mais arredondado fêmeas, semelhante ao que vemos em torossauros. Hierarquia era resolvida com exibição mais combate real. Machos alfa tinham folhos hipervascularizados. Em vida deviam ficar vermelho-sangue quando excitados. Pigmentos preservados, em um espécime de Dakota do Sul mostram manchas pretas e vermelhas nas bordas dos epoxipitais. Padrão de aviso, como de cobras venenosas modernas. Quando o predador se aproximava, adultos formavam círculo ou linha com filhotes no centro, cabeças viradas para fora. Pelo menos 3 esqueletos de T-Rex foram encontrados, com costelas quebradas e chifres de Triceratops cravados na cara. Morreram tentando atacar o rebanho e levaram chifrada de volta. Sioux Habitat e a Era. O Triceratops viveu exclusivamente no final do período Cretáceo, entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Nos últimos 2 milhões de anos, antes da extinção em massa. Seus fósseis são encontrados quase que só na América do Norte Ocidental. Em formações como Hell Creek, Lance, Scollard e Denver, que hoje abrangem estados como Montana, Wyoming, Dakota do Sul e Colorado, além de províncias canadenses como Alberta e Saskatchewan. Naquela época, essa região não era o deserto ou pradaria que conhecemos hoje. Era uma vasta planície alagada costeira, cortada por rios largos, pântanos, florestas de coníferas, ciqués e samambaias. Com um clima subtropical úmido. Imagine um cenário parecido com o atual Louisiana ou sul da Flórida, mas com vulcões ativos ao longe nas montanhas rochosas recém-formadas. Havia estações chuvosas e secas marcadas, com grandes manadas de dinossauros migrando em busca de alimento. Além do Triceratops, conviviam ali o Tyrannosaurus rex, o Edmontosaurus, o Ankylosaurus, o Pachycephalosaurus e o pequeno Tesselosaurus. Era o fim de uma era dourada. O planeta estava quente, sem calotas polares, e os continentes ainda se separavam lentamente. O Triceratops foi um dos últimos grandes herbívoros a dominar esse ecossistema antes que tudo mudasse para sempre. Quando um T-Rex adulto decidia caçar um Triceratops, não era caçada fácil, era guerra. O tiranossauro vinha rápido, com aquelas mandíbulas capazes de quebrar osso, mirando o flanco ou o pescoço. Mas o Triceratops virava o corpo num instante. Abaixava a cabeça e carregava como um rinoceronte, de 10 toneladas. Os 2 chifres maiores, duros e pontiagudos como lanças, entravam fundo na perna ou na barriga do Rex. Muitas vezes o tiranossauro recuava sangrando, mancando, porque uma ferida aberta naquela época
significava a morte lenta. Nos fósseis a gente vê a prova: golas de Triceratops com marcas profundas de mordida que depois cicatrizaram, e ossos de T-Rex com buracos perfeitos do tamanho dos chifres. Os dois se machucavam, os dois sobreviviam às vezes. E os dois aprendiam a respeitar o outro. Um era o maior predador terrestre que já existiu. O outro era o herbívoro mais bem armado da história. Quando se encontravam de verdade, o show tremia. O sangue voava, e quase nunca tinha vencedor claro. E esse duelo foi o maior espetáculo do Cretáceo. Descoberta, escavação e principais fósseis. O primeiro crânio de Triceratops foi encontrado em 1887, perto de Denver, Colorado, por John Bell Hatcher, trabalhando para o famoso paleontólogo Rodney Charles Marsh. Inicialmente, Marsh achou que eram chifres de um bisonte extinto e nomeou Byssanauticornis. Só em 1889, ao receber um crânio mais completo, ele reconheceu que era um novo dinossauro e criou o nome Triceratops horrides, rosto horrendo com 3 chifres. Desde então, o Triceratops se tornou um dos dinossauros mais coletados da história. Mais de 100 crânios e inúmeros esqueletos parciais foram encontrados, principalmente na formação Hell Creek. Alguns dos exemplares mais famosos são Kelsey, o maior crânio conhecido, exposto no Museum of the Rockies; Raymond, um esqueleto quase completo no Field Museum de Chicago; e Hatcher, o primeiro esqueleto montado, hoje no Smithsonian. Recentemente, em 2014, foi descoberto o esqueleto mais completo já achado, com cerca de 85% dos ossos, apelidado Delaine. Curiosamente, por décadas discutiu se o Torosaurus era diferente ou apenas um Triceratops adulto. Hoje, a maioria dos cientistas acredita que Torosaurus representa Triceratops idosos, cuja gola se alongava e afinava com a idade, perdendo os epoxipitais. Isso mostra como o Triceratops continuou mudando até o último dia do Cretáceo. Conclusão e extinção. O Triceratops não foi apenas mais um dinossauro. Ele foi o símbolo do fim de uma era. O último grande ceratopsídeo. O último gigante com chifres que enfrentou os tiranossauros até o último segundo do Cretáceo, quando o asteroide caiu em Chicxulub. Há 66 milhões de anos, os Triceratops estavam lá, pastando nas planícies úmidas da América do Norte, sem imaginar que eram parte dos últimos suspiros de um mundo dominado por dinossauros. Hoje, cada crânio exposto em museus conta uma história de força, de sobrevivência, de batalhas travadas e vencidas contra predadores terríveis. Ele nos lembra que a evolução pode criar formas de beleza e poder impressionantes, mas que até os mais bem armados podem desaparecer de uma hora para outra. O Triceratops não venceu o tempo. Ninguém vence, mas conquistou algo raro. Se tornou um dos dinossauros mais amados e reconhecidos por gerações de crianças e adultos. E enquanto houver alguém olhando para aqueles 3 chifres e aquela enorme gola óssea, o rosto com 3 chifres continuará vivo na nossa imaginação.